já teve aquela dúvida sobre o seu TDAH e nunca soube para quem perguntar? Esse é o espaço feito para você. Bem-vindo ao TDAH Explica, da Tribo TDAH, o podcast que perfoca na sua vida. Hoje, vamos falar sobre TDAHs e a nova CID-11. O que é, quais as diferenças entre CID e DSM, como era antes, como fica e o que muda para nós. Tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e é mais um episódio do nosso TDAH Explica da Tribo TDAH, que vai responder uma dúvida que nós recebemos. Esse podcast, esses episódios extras do TDAH Explica, são feitos graças aos nossos TDAH Hypers, os apoiadores da Tribo TDAH, porque nós chegamos a essa meta e sempre que a gente alcançar essa meta vai ter um episódio extra no mês para você, ouvinte, esclarecendo alguma dúvida, alguma coisa que a gente precisa saber sobre o TDAH. Então, estamos mais um mês aqui com o TDAH Explica. Se você quiser ajudar a ter mais episódios extras e ter ainda outros episódios todo mês, de repente ter um mês com todas as semanas de Tribo TDAH e conteúdos em outras plataformas, como lives, entrevistas, coisas assim, vai lá no apoia.se/tributdh e apoiando a partir de R$10, você já tem direito a entrar no nosso grupo secreto do Telegram, que tem mais de 140 TDAHs e tem muita gente falando sobre absolutamente tudo lá. E a partir de R$3, se você puder, você já ajuda a tribo a continuar com o nosso projeto. O episódio de hoje, como a gente tá ainda em janeiro, ainda é o mês de aniversário da Tribo TDAH, de 3 aninhos, ele tem uma história por trás. Eu estava na semana na verdade eu estava na semana do Ano Novo, onde estava todo mundo, onde tinha muita gente descansando depois de trabalhar na semana do Natal. Eu fui viajar e aí, por algum motivo, na verdade porque eu fiquei sem o que fazer, e eu resolvi pesquisar a pauta da Tribo TDAH, e no meio de dezembro do Ano Novo, é isso. E aí, sabe o que aconteceu? Como uma boa TDAH que eu sou, eu peguei aquela pauta e eu falei, eu acho que eu vou fazer um outro episódio. Estava metade da pauta que eu comecei em dezembro pronta, porque em dezembro eu tive a brilhante ideia de adiantar todos os episódios e eu falei, esse próximo ano, 2022, eu vou ficar com os episódios adiantados. O que está acontecendo? Eu larguei metade da pauta que estava pronta, que é um outro episódio que ainda vai sair, porque precisa sair, eu tô com metade de uma pauta pronta, e aí eu comecei do zero. Esse episódio, logo quando eu estava com a corda no pescoço na hora de lançar. E bem-vindo se você não conhece TDAH, isso é um resumo de um TDAH para você. Um projeto estava praticamente pronto e aí eu larguei ele pela metade para começar uma outra coisa que eu achei mais interessante. E aí você pergunta, mas Tata, sobre o que a gente vai falar hoje? Isso não foi exatamente uma pergunta de um TDAH Hyper, não foi exatamente uma pergunta que eu recebi na internet, foi uma coisa que eu sei que eu preciso falar. E nós estamos em janeiro e a gente precisa falar disso, que é o novo CID-11. A Classificação Internacional de Doenças, ela foi atualizada. Então esse episódio do TDAH Explica é justamente para explicar o que muda no TDAH com essa nova CID-11. Vamos começar o episódio explicando assim, o que é a CID, ou o CID, e para que serve esse negócio? CID, o nome oficial é Classificação Internacional de Doenças e Transtornos Mentais, enfim, e o nome em inglês é ICD, que é International Classification of Disease. Ele foi, essa última atualização, ele foi lançado em 2018 no site. Ele é uma publicação da OMS, da Organização Mundial de Saúde. No site tem outras atualizações, ele é publicado online, você pode ter acesso super fácil ao CID original em inglês. Eu acho que tem traduções já, enfim, mas a última atualização que eu consultei para fazer esse episódio, ele foi atualizado no mês 5 de 2021, então em maio de 2021, e ele oficialmente, por isso que é o motivo desse episódio, oficialmente passa a valer no mundo todo, ou passou a valer no mundo todo a partir de 1º de janeiro de 2022, ou seja, meia-noite de 1º de janeiro de 2022, quando estava todo mundo comemorando o Ano Novo, a CID-11 passou a valer no mundo inteiro como oficialmente o documento que deve ser consultado, descartando a antecessora, quem veio antes, que é a CID-10. Então, imagina a coroação de Miss, CID-10 passando a coroinha para a CID-11, porque agora é ela que passa a valer. E o que é essa CID? O que é essa classificação internacional? É uma
versão revisada da CID-10 e a primeira atualização que a CID sofre, que ela tem, na verdade, em 2 décadas. Essa versão CID-11 foi publicada oficialmente em 18 de junho de 2018 como uma versão preliminar. E aí as pessoas podiam ver o que foi publicado, questionar ou se adaptar. E esse tempo entre 2018, entre 18 de junho de 2018 e 1º de janeiro de 2022, talvez você esteja perguntando, nossa, mas Tata, para que tanto tempo para essa CID se fazer valer, né? Foram anos. O que acontece é que, durante todo esse tempo, ela é apresentada para o mundo, a CID, pela Organização Mundial de Saúde. Tem uma Assembleia Mundial de Saúde que foi feita em maio de 2019, onde ela foi oficialmente apresentada e para os governos do mundo inteiro, para as sociedades médicas, para as sociedades de psicólogos, psiquiatras se atualizarem, principalmente legislações, essas coisas, verem que, olha, agora não é mais a CID-10, agora vai passar a valer a CID-11 e vocês têm até 1º de janeiro para se atualizar, ok? Então, eles dão esse tempo, esses anos, para que os governos e os profissionais, as associações, eles tenham um tempo para poder entender o que passa a valer, quais as mudanças, o que aconteceu nesse meio de caminho, desde a última versão, que foi de 2 décadas atrás, até hoje, e se atualizar. Então, por isso que sempre tem um tempo. É a mesma coisa, no Brasil é a mesma coisa, quando aprovam uma lei, ela não passa geralmente a valer no dia seguinte que a lei foi aprovada e foi publicada. Então, ela passa a valer geralmente no ano seguinte, a partir de uma data X. Então, tem um tempo de adaptação para essa lei ser aplicada depois que ela é aprovada. Então, com o CID foi a mesma coisa. E, além de ter esse tempo de planejamento, precisam, obviamente, ter traduções, porque a versão original é apresentada em inglês. Então, precisa, por exemplo, ter uma tradução para o português, precisa ter tradução para o espanhol, para o árabe, para o japonês, chinês, enfim, diversos outros idiomas falados pelo mundo, para todo mundo estar com o mesmo documento revisado, atualizado no seu próprio idioma, para todo mundo entender e estar na mesma página quanto a isso. E se uma pessoa ou se algum órgão discorda, a Assembleia Mundial de Saúde, da Organização Mundial de Saúde, tem uma política de transparência, de portas abertas. Então, qualquer pessoa, o CID estava publicado desde 2018, então eu consulto o CID desde que a tribo existe, é o documento que eu consulto online para qualquer dúvida que eu tenho. E qualquer pessoa, assim como eu, pode ir lá no site e abrir, por exemplo, fazer um requerimento baseado em evidências, em propostas, para fazer uma revisão ou para encaixar novas coisas, talvez inclusive na próxima CID que vai ter, a 12, sabe-se lá quando, enfim. Então, é importante isso, que as versões também, o mundo está sempre mudando, o nosso conhecimento do que é válido está sempre mudando. Então, tiveram algumas atualizações bem importantes nessa última CID, por exemplo, pessoas trans, disforia de pessoas trans foi retirado da CID como uma doença. Isso teve um papel social importante, por exemplo, porque muitos governos só aceitavam, por exemplo, fazer cirurgias de redesignação de gênero baseados em evidências de que, entre todas as aspas, era uma doença. Então, isso, para alguns governos do mundo, por exemplo, para entrar num convênio médico, uma cirurgia, isso era, naquela época, importante. Tá no CID, hoje, as pessoas já veem que isso não é, por exemplo, uma doença, não é um transtorno mental. Então, ela foi tirada completamente. E, por exemplo, o nosso primo próximo, no TEA, no autismo, foi retirado completamente qualquer termo de Asperger. Não existe mais autismo leve, autismo severo. Então, é só autismo, ponto. Não existe Asperger e autismo, é só autismo. Então, tem as revisões entre um ano e outro da CID são importantes. E elas foram importantes, muito importantes para o TDAH.
porque a gente vai ver isso daqui a pouco, mas TDAH nem existia no CID anterior. E o CID é isso, ele é um catálogo de todas as doenças e condições médicas e transtornos mentais e condições de saúde que o ser humano possa apresentar. E muitos, inclusive os seguros e planos de saúde do mundo inteiro, usam o CID como um referencial para o que eles podem cobrir. Então, muitas vezes, se você, por exemplo, tem um síndrome de burnout entrou no CID. Então, a partir dessas atualizações, as empresas começam a poder reconhecer que existe um transtorno, existe alguma coisa que precisa ser cuidada, e aí o seguro pode oferecer um auxílio para uma pessoa que está sofrendo síndrome de burnout nesse momento. Também as empresas podem não demitir com justa causa, por exemplo. Isso tudo engloba numa atualização de CID. Ela é muito importante por causa disso, por propósitos, não só para saber que a ciência está avançando, que o nosso conhecimento de todas as coisas que estão à nossa volta estão avançando e nós temos maior compreensão do que está acontecendo. Por exemplo, existe agora diagnosticado um tipo de distúrbio que é um vício em games e videogames, que entrou no CID. Isso é importante, tá lá para as pessoas fazerem igual não fazem com o TDAH, falar que você só não para de jogar videogame porque você não quer. Não, existem novas condições que foram sendo descobertas nas 2 últimas décadas, que foram sendo incorporadas na CID. Mas, assim, nesse momento você deve estar perguntando, ok, Tata, para de enrolar. O que isso muda? Como é que é o TDAH no CID-11, que é esse novo CID de 2018? Ok, o TDAH entrou numa categoria que ele está no grupo 6, ou seria no capítulo 6, que ele é um capítulo imenso, ele é um capítulo gigante, que ele engloba todos os transtornos mentais, comportamentais e de neurodesenvolvimento. São 3 categorias em um só capítulo, porque ele é uma categoria que engloba muito o social, como a pessoa... são transtornos e condições que eles têm um impacto que tem um impacto psicológico e também tem um impacto social na nossa vida. E o que está escrito logo na apresentação desse capítulo? Ele tem uma definição, uma descrição que é o que é o geral para todos esses grupos. O que todos esses transtornos, que são um monte, o que todos eles têm em comum? Então, ele fala que transtornos mentais, comportamentais e de neurodesenvolvimento são síndromes caracterizadas por distúrbios clinicamente significantes. Ou, na verdade, significativos. Eu estou lendo e traduzindo para vocês, gente, então calma aí. Então, ele afeta na cognição de um indivíduo, na regulação de emoção, nos comportamentos e também reflete nas disfunções do psicológico, do biológico e dos processos de desenvolvimento, que podem ser desenvolvimento mental, desenvolvimento comportamental e das funções comportamentais e funções mentais, enfim. E esses distúrbios, eles são usualmente associados com estresse ou com são associados com estresse ou um tipo de sofrimento e até um certo prejuízo no funcionamento pessoal, no funcionamento familiar, social, educacional, ocupacional também, por exemplo, no trabalho, e outras funções e áreas que são importantes para o funcionamento. Então, como eu disse, todos esses 3 tipos de distúrbios, na verdade, de transtornos, eles têm um impacto, e são um impacto que causam estresse, são um impacto que causam sofrimento e até um certo nível de incapacidade, mas incapacidade
no âmbito social, de que a sociedade não enxerga essas pessoas como um indivíduo que faz tudo ao nível que a sociedade espera que faça. Dentre vários subgrupos nesse capítulo, e por isso que eu, quando, por exemplo, se você me acompanha a Tribo TDAH no Twitter, ou até nos vídeos, às vezes que eu coloco no Instagram, ou no próprio podcast, ou às vezes algum post no Instagram, eu sempre falo que o TDAH está no mesmo grupo do autismo. Por isso, a gente está no mesmo capítulo, e dentro desse capítulo ele tem subgrupos, que são como se fossem famílias. Imagina que o CID, uma grande árvore, por exemplo, imagina que o CID ele mostra todos os mamíferos do mundo. Então, dentro dos mamíferos, existem grupos, existem mamíferos completamente diferentes. Por exemplo, você não vai comparar uma baleia com um gatinho doméstico, mas, por exemplo, um gatinho, uma jaguatirica e um leão, eles, apesar de serem animais completamente diferentes, eles têm similaridades. Então, eles estão no mesmo grupo dos felinos, certo? Isso é mais ou menos o que acontece com o CID. A gente está dentro dessa grande família dos mamíferos, ou de transtornos mentais, comportamentais e de neurodesenvolvimento, mas nós do TDAH e outras categorias temos coisas completamente diferentes. Então, por exemplo, quem está nesse grupo? Eu vou só citar alguns porque são vários e vários e vários. Então, nesse mesmo capítulo de transtornos mentais, comportamentais e de neurodesenvolvimento, além dos transtornos de neurodesenvolvimento, que eu vou voltar a isso daqui a pouco, porque é o nosso grupinho, então, por exemplo, esquizofrenia e outros transtornos primariamente psicóticos, catatônia, transtornos de humor, ansiedade e outros transtornos relacionados com medo, transtornos obsessivos compulsivos, transtornos associados com estresse, transtornos dissociativos e transtornos, por exemplo, de alimentação. São coisas que podem ser completamente diferentes, mas podem ter um impacto social na vida da pessoa e podem em si ter um certo grau de comorbidade, apesar de serem diferentes. Então, é a mesma coisa que a gente pensar. Por exemplo, os mamíferos, eles têm uma coisa em comum, são todos mamíferos. Nós nascemos, por exemplo, de parto, nós não somos chocados, ou pelo menos a maioria dos mamíferos não é chocado, e nós mamamos, certo? Mas continua um cachorrinho e um golfinho sendo completamente diferentes entre si. E é a mesma coisa que acontece aqui no CID. E aí o que acontece no nosso grupinho? Na nossa famíliazinha de, por exemplo, felinos do transtornos do neurodesenvolvimento, que é o nosso grupinho, é a nossa famíliazinha, e ela chama transtornos de neurodesenvolvimento. Então, nesse grupinho, nessa nossa família, nós temos primos próximos, que são transtornos de desenvolvimento intelectual, transtornos de desenvolvimento de fala e linguagem, transtorno do espectro autista, transtornos de aprendizagem, transtornos de coordenação motora e também transtornos de movimentos estereotipados. E está lá junto, logo abaixo do autismo, está lá o nosso TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Inclusive, se você quiser a referência, ele é o 6A05. É o nosso número oficial, nós somos o 6A05 no CID-11. E aí, o CID fala uma coisa que a gente já está cansado de saber, que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu vou ler para vocês a característica do CID, tá? Que ele tem padrões persistentes de no mínimo 6 meses de desatenção, hiperatividade e impulsividade, que eles têm um impacto direto, negativo, acadêmico, ocupacional e também, ou também nas funções sociais da pessoa, que tem uma evidência significativa de desatenção ou hiperatividade e impulsividade, de sintomas que acontecem antes da idade dos 12 anos, que a desatenção pode apresentar uma dificuldade significativa para manter a atenção nas tarefas, ou, por exemplo, não fornecer
um nível de estimulação ou de recompensa frequente que seja muito alto, por isso tem distração, tem problema com organização. A hiperatividade se refere a atividades motoras excessivas, com dificuldade de se permanecer quieto, permanecer parado, e que pode ser até ainda mais evidente em situações que são estruturadas, que elas são rígidas, situações que requerem um autocontrole comportamental. Então, isso pode significar que quanto mais uma situação exija que você fique parado e quieto, mais vontade talvez você tenha de se mexer. A impulsividade é uma tendência de agir com uma resposta imediata aos estímulos, sem deliberadamente considerar os riscos e as consequências. E também fala, isso tudo que eu estou falando para vocês, eu estou lendo e traduzindo o que está no próprio CID. Fala também, por exemplo, que essas manifestações da desatenção, hiperatividade e impulsividade são características que podem variar de indivíduo para indivíduo, e o balanço entre elas, como elas estão, por exemplo, uma mais evidente do que a outra, e elas podem mudar ao longo do desenvolvimento da pessoa, por exemplo. Então, ela pode mudar em fases da vida. Para um diagnóstico ser feito, essas manifestações de desatenção, hiperatividade e impulsividade, elas precisam estar evidentes em múltiplas situações, em múltiplos cenários. Por exemplo, em casa, na escola, no trabalho, com amigos, com parentes, com pessoas conhecidas, enfim. Mas eles, ainda assim, o CID considera que tem uma probabilidade de variar dependendo da estrutura do lugar ou da estrutura da interação social e das demandas desse cenário que apresentam para a pessoa com TDAH. E que dentro desse TDAH, dentro desse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, os sintomas não são melhor descritos, tanto mental quanto comportamentalmente, tanto com o neurodesenvolvimento e nenhum outro tipo de transtorno. E eles não são causados por efeitos, por exemplo, de substâncias ou medicamentos. Então, isso tudo que eu falei até agora são coisas que a gente já vem discutindo nesses 3 últimos anos de Tribo TDAH. Só que agora, o importante é que eles foram oficializados. Isso está no CID, isso está reconhecido no mundo inteiro como um único padrão. Tem nesse capítulo do CID. Ele tem uma parte, na verdade, para o TDAH, e nessa parte do TDAH, ele é subclassificado em 3 divisões, que é o tipo de TDAH predominantemente desatento, predominantemente hiperativo e impulsivo, e o tipo combinado. Em nenhum momento, e isso eu quero deixar bem claro, o CID fala em níveis de TDAH. Então, não existe nível leve, nível moderado e nível alto nível de TDAH. Então, um TDAH não é mais TDAH do que o outro. Um TDAH não é mais leve do que o outro. Só existe um tipo de TDAH, apesar de que as manifestações, como eu falei, como está na apresentação do CID, elas podem diferenciar em situações, ou elas podem, por exemplo, um sintoma estar um pouco mais presente do que o outro, ou se manifestar de uma forma ou outra, mas não existem níveis. Em nenhum momento o CID fala sobre níveis. Ele fala sobre os 3 tipos. Você pode ser predominantemente desatento, predominantemente hiperativo e impulsivo, e tipo combinado. E é isso que o CID fala. E aí, qual é a diferença entre o anterior, que era o CID-10, para esse CID-11? Primeiro, que o CID-10 foi lançado em 1993. É muito tempo. Na verdade, ele foi oficialmente reconhecido em 1993, então talvez ele tenha sido até lançado antes. O negócio é que o mundo inteiro está aceitando, quando fala de CID, e tem na nossa legislação citando o CID-10, ele fala de uma coisa que tem décadas aí. O mundo mudou muito desde 1993. Surgiu a internet, por exemplo. Pelo menos para uso das pessoas comuns. A gente tem acesso à internet. A gente tem acesso a um monte de outras coisas que não existiam desde 93. E no CID-10 não existia TDAH. Existia um critério de diagnósticos chamado transtorno hipercinético, que
era um diagnóstico feito em indivíduos que tinham sintomas de problemas de atenção e hiperatividade. Mas, inclusive, a hiperatividade... e ele também incluía a impulsividade nesse mix desse transtorno hipercinético. Ele basicamente descrevia o TDAH com outro nome, mas é engraçado que até a hiperatividade, ele não chamava com esse nome de hyperactivity, ele chamava de overactivity. Então seria uma atividade que seria over, que seria acima. Não existe uma palavra em português para isso, por exemplo. E aí os sintomas, isso é um pouco comum, ele também precisava ser apresentado antes dos 6 anos de idade, e assim como ficou conhecido no DSM-5, precisava ter, esses sintomas precisavam ser diagnosticados em pelo menos 2 tipos de situação, e depois que várias outras condições foram riscadas da lista do especialista que está fazendo o diagnóstico. Então, o diagnóstico de TDAH no CID-10, ele era meio... E isso meio que... Ele não fala para fazer isso no CID-11, mas no CID-10 a orientação era meio que pro especialista. Você tem uma lista de tudo que pode estar errado com essa pessoa? Vai riscando. Se não for nada, é TDAH. E isso é até um pouco problemático. Então, por isso que até hoje existem especialistas que pedem exame de sangue para diagnosticar TDAH. Existem até hoje especialistas, e é muito comum, inclusive, até hoje, crianças TDAHs, enfim, ou pessoas TDAHs, serem encaminhadas por um profissional para saber se a gente está ouvindo bem. Principalmente crianças, os pais levam a gente para fazer, por exemplo, um exame de audiometria para saber se a gente realmente escuta, porque TDAH, por causa da desatenção, a gente pode ter um certo nível de audição seletiva, ou seja, os pais, professores falam com a gente está tão focado em outras coisas que a gente não ouve o que as pessoas estão falando perto da gente. Então, enfim, isso é uma das mudanças, e são algumas mudanças muito significativas que teve desde 93 até 2018. E aí, fazendo um paralelo, o DSM-5, que DSM é uma sigla para Manual de Diagnóstico Estatístico, e o 5 é a última atualização do DSM, ele tem esse paralelo, por exemplo, esse CID-10, que é esse transtorno hipercinético, ele parece muito com a apresentação de TDAH combinado que aparece nesse DSM-5. O DSM-5 ele é mais novo do que o CID-10. E aí o que aconteceu? Ao longo dessas décadas, ao longo desses anos, essa falta de um reconhecimento formal do CID-10 do próprio TDAH foi virando tão controverso que precisou de uma revisão para no CID-11 formalmente, oficialmente ter escrito TDAH ali. E por isso que ele foi, entre várias outras coisas que foram revisadas, o TDAH foi uma das coisas mais importantes do CID-11, que foi uma atualização que estava sendo muito aclamada, muito pedida e muito controversa na época, nessas últimas décadas, nesses últimos anos, que precisava ter essa inclusão do TDAH como um diagnóstico formal, como uma categoria formal, assim como no DSM-5. E aí o que pode acontecer é que, por causa, inclusive, dessa atualização no CID-11, países que usavam o CID-10 como referência, até hoje, podem ter, de repente, o que as pessoas falam, agora teve um boom de TDAH, tá todo mundo sendo diagnosticado com TDAH, porque muitos diagnósticos podem começar a ser atualizados desse transtorno hipercinético para o real nome, que é o TDAH. E muito do que se conhecia, o que estava tentando entender o que era esse transtorno hipercinético, finalmente tem uma resposta, e finalmente tem uma linha de como se usa o diagnóstico, como se faz o diagnóstico, quais os impactos na vida das pessoas, que tem essa resposta no CID-11.
que agora tem uma categoria separada, está incluído num grupo ao que ele realmente pertence, enfim. E no CID-10, como é que era, por exemplo, esse CID-10 de 93? O que ele falava desse transtorno hipercinético que virou TDAH? Uma das grandes mudanças que isso causa um impacto até hoje nos nossos diagnósticos, e por isso talvez você, TDAH adolescente que está procurando um diagnóstico, ou você adulto com TDAH, tenha sofrido diretamente essas consequências do CID-10, é porque ele fala, abre aspas, que usualmente o transtorno hipercinético aparece nos 5 primeiros anos de vida. Então, se você é TDAH e teve um diagnóstico tardio, muito disso pode ser porque até hoje as pessoas falam que TDAH só acontece na infância e culpa disso é do próprio CID, porque o CID acreditava que essa hiperatividade, essa distração, essa impulsividade se regulava ou começava a se autorregular na adolescência e sumia, desaparecia na vida adulta. Mas ainda assim, o CID, ele tem o seu valor nesse CID-10, apesar de antigo, porque ele fala algumas coisas que não foram incluídas no CID-10, mas porque de uma certa forma o TDAH engloba tudo isso, mas no CID-11 tinha muito específico algumas coisas que são importantes e são relevantes para a gente. Por exemplo, falava que por causa dessa impulsividade, nós TDAHs podemos ser mais imprudentes, mais passíveis de sofrer ou ter acidentes e nos encontrar em problemas de disciplina, ou por causa que a gente não pensa nas consequências, a gente quebra regras ou tenta moldar as regras ao nosso favor, até com um certo tipo de desafiar essas regras e desafiar as normas, que às vezes a gente tem uma falta daquela precaução normal e daquele medo, daquela reserva que a gente deveria ter, às vezes, por exemplo, perante pessoas mais velhas, perante algumas situações, até um certo cuidado, e geralmente são crianças pouco populares, ou seja, pessoas que ficam isoladas ou se isolam, e aí fala, por exemplo, que pode acontecer atrasos motores, atrasos de linguagem, de desenvolvimento de linguagem, ou ser desproporcionalmente frequente com relação a outras crianças. Ou, por exemplo, pessoas que têm um certo atraso para começar a andar, começar a falar, começar a desenvolver certo tipo de linguagens, ou, de repente, crianças que fazem isso muito adiantado dos outros. Existe essa desproporcionalidade nisso. E aí esse CID-10 termina falando que existem consequências secundárias e complicações secundárias que podem ser comportamentos dissociativos e até baixa autoestima. E muito disso que está escrito no CID-10, a gente sabe que são a nossa vida de TDAH. A gente tem muitas vezes problemas com regras, ou a gente cria as nossas próprias regras, a gente inventa as nossas coisas, a gente geralmente tem problemas de autoestima, a gente pode ser mais propenso a ter acidentes de vários tipos, enfim. Então o CID-10 não é de todo mal, ele não estava errado nisso. O nome dele estava errado, e isso é importante ressaltar, e principalmente a idade que ele falava estava muito errada. E aí eu falei aqui do DSM-5. Por que eu falei do DSM-5? Porque existe uma parte da sociedade, principalmente se for provavelmente num psicólogo, que a pessoa vai falar que ela não aceita o CID e que o certo é o DSM. Na verdade, eu vou explicar a diferença entre os dois um pouquinho mais pra frente, mas na verdade, não tem certo e não tem errado. Isso é preferência pessoal, e muitas vezes essa preferência foi imposta pela escola, por exemplo, pela faculdade que a pessoa cursou, ou até pela sociedade, por influências externas de outros países, enfim. Mas o que é esse DSM? O DSM é um livro, e ele, assim como o CID, com uma classificação internacional de doenças, o Manual de Diagnóstico Estatístico, que é o DSM, ele é um livro da Associação Norte-Americana de
psiquiatria. É ela que publica essa APA, ou essa American Psychiatric Association. São eles que publicam. Então, eles que têm um certo interesse nisso. E eles reúnem diversas experiências de mais de 160 especialistas em saúde mental e pesquisadores, e aí eles falam que é ao redor do mundo, mas ele é publicado nos Estados Unidos. E ele é feito pensando no povo norte-americano. Ele pode coletar coisas ao redor do mundo, mas ele tem um interesse norte-americano, de uma associação norte-americana nisso. E ele é uma ferramenta, assim como o CID, o DSM-5, ele é uma ferramenta, um guia de saúde mental para diagnóstico, para classificação, para identificar certas condições mentais. Ele tem uma lista, o DSM-5, de 157 transtornos mentais com sintomas, critérios, fatores de risco, cultural, mas ele não inclui, por exemplo, guidelines ou, por exemplo, estratégias de tratamento. O DSM inclui... ele também não inclui algumas especificidades de alguns tipos de transtorno. E uma coisa importante para a gente falar aqui, já que eu estou falando tanto de anos de lançamento, o último DSM, que é o DSM-5, que é o mais atual, ele foi lançado em 2013. Então, já faz quase uma década que ele foi lançado. E o trabalho desse DSM começou a ser coletado no começo dos anos 2000, ou seja, no ano 2000, na verdade, e demorou 13 anos para ele finalmente ser publicado uma nova edição. Então, tanto o DSM quanto o CID tem problemas de demorar muito tempo e ser publicado e ficar defasado logo. Então, eu, particularmente, Tata, gosto mais e uso como referência mais o CID, porque ele é novo, ele é de 2018, a última atualização, e ele ainda está sendo revisado porque agora ele entrou para valer em 2022. Existem profissionais que preferem o DSM? Sim, mas o DSM a gente precisa lembrar que ele é de 2013. E aí, talvez, nesse momento, eu consiga dar uma resposta para vocês, porque muita gente, e isso assim, a internet inteira, ao longo desses anos que eu faço Tribo TDAH, eu já perdi a conta de quantas pessoas eu vi falando termos errados, porque são termos ultrapassados. Primeiro, antigamente, bem antigamente, o TDAH era chamado de DDA, ou distúrbio de déficit de atenção, ao invés de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E isso acontece porque nos DSMs mais antigos, no DSM-3 e no DSM-4, eles têm critério para DDA, ou, no inglês, ADD, que era o distúrbio de déficit de atenção. Mas, se você ainda ouve, hoje em dia, 2022, alguém falando DDA, principalmente se for um profissional de diagnóstico, corre. Porque esse termo parou de ser usado em 1987. Esse termo, ele estava presente no DSM-3, que foi lançado em 1980. Então, ele ficou valendo de 1980 até 1987. E isso acontecia porque a hiperatividade não era considerado um sintoma frequente. E aí ele só tinha 2 subtipos, que era o DDA com hiperatividade ou o DDA sem hiperatividade. Só tinha esses 2 tipos até 87, e aí depois ele foi revisado, enfim, e virou oficialmente, a partir de 1987, TDAH. Ou, no inglês, na versão original, ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Então, uma coisa que eu tenho para falar para vocês, que se existe alguém ainda hoje que usa TDA sem o H, TDA nunca existiu. Em nenhum CID, em nenhum DSM, nunca, absolutamente ninguém, nunca, em nenhum lugar na face da Terra falou TDA. Não existe TDA. Sempre existiu ou DDA, que é a forma
errada, e aí se você está usando, você parou em 1980, ou TDAH. Porque se você acha que você não tem hiperatividade, ela aparece no TDAH sim, pode não ser físico, pode ser mentalmente. E aí, se você acha que você não tem hiperatividade física, você é TDAH com tipo predominantemente desatento. Não existe TDA, nunca existiu. E, gente, vamos parar de falar isso. Porque isso só pulveriza a nossa comunidade TDAH. E isso só faz com que as pessoas tenham interpretações diferentes de coisas que não existem e deveriam ser uma coisa só. Enfim, e DDA não existe desde 87. Então, é isso. É só TDAH no mundo inteiro, oficialmente. Tanto no DSM quanto no CID 2022 é só TDAH. E qual é a diferença entre o CID e o DSM? Por que tem gente que prefere um, tem gente que prefere outro? O CID, como eu falei, ele é da OMS, ele é da Organização Mundial de Saúde. Então, ele foi feito com várias associações, com vários pesquisadores do mundo inteiro, de várias línguas e cientistas que pesquisaram e reuniram tudo em um Conselho Mundial de Saúde para lançar e aprovar o CID. O DSM ele tem os interesses da Sociedade Norte-Americana de Psiquiatria. Uma das principais diferenças, e talvez seja por isso que, por exemplo, os psicólogos e psiquiatras prefiram o DSM, é porque ele é voltado para a saúde mental, enquanto o CID, ele tem categorias, por exemplo, físicas, de deficiências físicas, por exemplo, deficiências visuais, auditivas, e por exemplo, vícios e outros tipos de condições que ele engloba absolutamente todas as condições humanas em um único manual. Tudo que pode acontecer com um ser humano, desde uma condição que a pessoa nasce, até uma condição que uma pessoa adquire, seja ela física ou mental ou de qualquer categoria, está ali no CID. Então existe essa diferença entre um é voltado para saúde mental, um é mais global, ele envolve absolutamente tudo e tem, por exemplo, os dois falam sobre diagnósticos, mas o CID, por exemplo, também é voltado de como administrar um tratamento, por exemplo. Então, o CID, ele é um tipo de uma constituição que é ratificada por 193 países membros da Organização Mundial de Saúde. Então, o CID tem um aval de 193 países. Ele é feito com pesquisas, enfim. E o CID ele é mais novo que o DSM. Ele foi fundado em 1948 pelas Nações Unidas. E antes disso, antes de 1980, então, por exemplo, profissionais mais velhos que atuam desde antes de 1980, preferem o DSM porque o DSM era a ferramenta predominante até essa época. Era a ferramenta e o manual de referência para absolutamente tudo que não, por exemplo, não tivesse com as ideias de psicanálise, psicanalíticas, na verdade, que eram dominantes naquela época, nos anos 80, e ele enfatizava até um papel das experiências, mas ele minimizava a parte biológica. E, por exemplo, para o nosso TDAH, a gente sabe que a biologia é extremamente importante. Por exemplo, o papel dos neurotransmissores de dopamina no nosso cérebro, como eles influenciam no nosso TDAH e como a relação é íntima, por exemplo, das consequências da falta de dessa pouca distribuição de dopamina no nosso córtex pré-frontal do cérebro. Isso tudo são consequências biológicas e o DSM não leva isso muito em consideração. A parte dele é mais saúde mental. E aí, com o tempo,
tanto o DSM quanto o CID, eles foram ficando muito parecidos. Tanto que se você lê, por exemplo, o CID ou o DSM sobre TDAH, os critérios de diagnóstico são muito iguais. Os dois falam dos 3 tipos de TDAH. Absolutamente nenhum deles classifica TDAH em níveis. Não existe, tanto no CID quanto no DSM, nível leve, moderado e pesado ou alto para TDAH. Isso não existe em nenhum deles. Se você lê o DSM, que é o DSM-5 de 2013, para o DSM novo, que começou agora a ser aplicado em 2022, eles descrevem o TDAH muito igual. Mas talvez uma das principais diferenças entre os dois é que, como eu disse, enquanto o CID você pode consultar online e ele é aberto para todo mundo consultar e ver, o DSM ele é pago, ele é caro e até hoje uma porção significativa de como a Associação Norte-Americana de Psiquiatria se sustenta é através da venda do DSM, desse manual do DSM. É importante, se você for um profissional de saúde, ter os dois, ler os dois, enfim, saber? Sim, mas uma das principais diferenças é isso. Um é uma informação que é a serviço da sociedade, o outro, ele é pago, ele é caro e ele serve para continuar um trabalho de uma associação relevante? Sim, mas enfim, a informação dele não é livre ou não é tão livre para qualquer pessoa acessar. E aí, no TDAH, qual a diferença entre o CID-11 e o DSM-5? Basicamente, como eu disse, ele é uma copia e cola dos dois. É aquele trabalho de escola do copia, mas não faz igual e tá igualzinho lá? É isso, DSM e CID. A diferença é que no DSM ainda tem uma partezinha bem pequenininha, mas que fala, assim como no CID-10, que o TDAH aparece no começo da infância até o meio da infância. E no CID-11, isso no DSM-5 e no CID hoje, 11 já foi atualizado para pode aparecer antes dos 12 anos de idade até mais tarde na vida dessa pessoa. O CID-11 não dá um prazo até quando uma pessoa pode ser TDAH. Ela deixa livre porque TDAH não tem idade. E no DSM ainda existe isso, falando que o TDAH ele aparece na infância. E ele meio que dá a entender que ele some no resto da vida. Então, por isso, atualizações são importantes. E esse é um dos principais motivos, porque eu defendo, nesse momento, hoje, 2022, eu defendo o CID. O CID-11. Se em algum momento vai aparecer um CID-13, um DSM-6, um CID, na verdade, 12, enfim, Tata vai continuar apaixonada pelo CID-11? Não. Eu quero que a atualização, a melhor atualização venha, e eu vou ser rata da próxima atualização. A partir do momento que tem a próxima atualização e ela for boa e ela for relevante, ela tirar algumas coisas do tipo limites de idade, eu vou vestir a camisa da próxima atualização, colocar 2 bandeirinhas na mão e começar a gritar, sei lá, DSM-6, CID-12. E aí você que está do outro lado, me ouvindo até agora e me suportou falando durante todo esse tempo, deve estar se perguntando, Tata, eu não aguento mais saber CID, DSM, blá blá blá, e ano, e tá desatualizado, o que isso tem a ver com a minha vida? E você está perguntando o que isso muda, caramba? Por que eu tenho que saber isso? Por que você fez? Por que eu, Tata, fiz um episódio inteiro da Tribo TDAH falando no seu ouvido? Isso vai ter algum impacto na sua vida? Eu posso te responder o impacto com uma palavra, que é esperança. E nesse momento eu não posso te dar grandes outras respostas a não ser disso, mas vamos começar pelo básico. A legislação brasileira não atualiza automaticamente todas as coisas do CID-10 para o CID-11, porque existe CID-10 escrito na nossa legislação. Até onde eu sei, não é uma atualização automática. Se alguém souber que ela é, e todas as vezes que aparece CID-10 atualiza para CID-11 na legislação, por favor, vocês me falem. Mas isso influencia, por exemplo, no seu plano de saúde. Isso influencia, por exemplo, até onde eu sei, nos critérios que o Ministério da Saúde e que associações de saúde, convênios e
até seguros de saúde no mundo inteiro estão se atualizando e a partir de agora começam a usar como referência o CID-11. Não necessariamente isso vai mudar em parágrafo da lei, até onde eu sei, porque eu acho que precisa de uma certa burocracia de Câmara, Senado, enfim, para atualizar isso. Mas, por exemplo, isso eu achei um exemplo de um depoimento em sites de associações sobre o TDAH. Se você for um TDAH que mora na Europa, por exemplo, a União Europeia, até hoje, aceita só o CID-10. E como eu falei, o CID-10 não tinha exatamente um TDAH como condição. Então, isso fazia com que direitos das pessoas fossem negados porque não existia a condição TDAH. E agora, a partir de agora, janeiro, as pessoas estão conseguindo, em países da Europa, por exemplo, com direitos e acomodações baseadas na lei e acomodações de trabalho, por exemplo, acomodações para filhos. Um reflexo desse CID-11 já pode ser visto na nossa lei brasileira, porque no fim de 2021, lá para novembro de 2021, e isso eu vou falar num episódio mais para frente, mas aprovaram uma lei depois de 13 anos, 15 anos, alguma coisa assim, que inclui acomodações para crianças TDAHs e disléxicas na escola. Então, isso pode já ser um reflexo dessa mudança do CID-10 para o CID-11, porque as autoridades estão começando a reparar nessas outras coisas que entraram no CID, estão vendo como que o TDAH é uma coisa séria, reconhecida pela OMS, precisa ter direitos, precisa ter acomodações. Então, isso já está sendo feito há algum tempo. Por exemplo, acomodações em concursos públicos e vestibulares que já estão sendo feitos há alguns anos podem ser, sim, uma consequência desde o lançamento do CID em 2018. Então, podem ser mudanças que a gente vai percebendo que são pequenas e que são com o tempo e às vezes são quase imperceptíveis, mas como o TDAH até hoje ganhou tão pouca coisa, como a gente tem tão pouco reconhecimento pra gente, cada migalhinha já é uma grande coisa. Então, pequenas mudanças pra gente ainda são extremamente significativas. Seja você que mora no Brasil, por exemplo, que está vendo novas leis que estão prestando atenção pela primeira vez no TDAH, na verdade não pela primeira vez, que já tem leis que falam sobre o TDAH há algum tempo, mas que do ano passado para cá estão colocando o TDAH mais em pauta e a acessibilidade, na verdade, acomodações para a gente mais em pauta, quanto para o próprio diagnóstico de TDAH em rede pública ou em rede privada, ou você que mora fora do Brasil e finalmente está conseguindo que uma pessoa olhe para você e te leve a sério porque você não é criança e você quer um diagnóstico de TDAH. Isso tudo muda com o CID. São pequenas coisas, mas são coisas que contribuem para que nós TDAHs, adultos principalmente, adolescentes, sejamos levados a sério. Sejamos levados a sério no ambiente de trabalho, porque existem TDAHs adultos, existem TDAHs estagiários, existem TDAHs fazendo faculdade, ou prestando vestibular, ou prestando um concurso público, e isso está sendo, principalmente agora, as empresas estão começando a olhar mais para isso, as empresas, desde o fim de 2021, as empresas estão começando a lançar matérias, tentando publicidade, mas enfim, falando que elas estão criando categorias de contratação de pessoas neurodivergentes. Então isso tudo é um reflexo desse novo CID-11. O que eu posso te falar é isso. O CID-11, para mim, principalmente, representa esperança. Representa que finalmente a gente está começando a ser levado a sério. Finalmente as pessoas não vão mais olhar para a gente, ou não podem mais olhar para a gente e falar que o TDAH é inventado porque a gente não tem força de vontade, ou que a gente já passou da idade de ter TDAH, porque não tem mais idade para ter TDAH. Oficialmente, esse CID-11 fala isso. Não tem um limite. Ele não coloca
esse prazo de validade de parabéns, você completou 18 anos, toma aqui sua carteira de motorista, me devolve sua carteirinha de TDAH. Não existe mais isso. Então, a gente começa a ver um pequeno passo para falar sobre TDAH adolescente, TDAH adulto, por mais que as redes sociais já estejam falando há alguns anos. Desde quando as redes sociais estão falando? Será que já não estão falando isso? Voltando mais para adolescentes e adultos, não só para crianças TDAHs, por exemplo, desde que o CICID foi atualizado? E é uma coisa para a gente refletir. E é uma coisa para a gente, como TDAH, levantar a bandeira. Porque é o que a gente já está fazendo há alguns anos. Para prestar atenção na gente. Porque a gente, TDAH, adulto, existe. E a gente está aqui. E você que, por exemplo, é pai e mãe de um TDAH e acha que seu filho vai se curar magicamente quando ele fizer 18 anos ou vai deixar de ser TDAH na adolescência, isso também é para as pessoas que convivem com TDAHs e pararam de ter, até de certa forma, uma esperança meio boba de que aquilo vai se curar, porque a gente vai ser TDAH a vida inteira e o CID só vem para mostrar isso também. E no fim, isso tudo reflete em qualidade de vida, em lugar de fala, em saber que as nossas experiências e que outros grupos de pessoas neuroatípicas estão sendo reconhecidos, como os nossos primos próximos, ou, sei lá, primos de 5º grau, por aí, que são as pessoas que estão no mesmo grupo que a gente, ou na mesma grande família, que é o TDAH do capítulo que a gente faz parte. A gente está aí, as nossas experiências são válidas, e cada passo, cada atualização que vem, no fim, é mais saúde mental pra gente, é mais qualidade de vida, é mais reconhecimento pra gente parar de ser aquela pessoa estranha, mas pra ter respostas de a gente não é igual a todo mundo, mas tá tudo bem, existem respostas por que a gente não é igual, e ser diferente também é legal, ser diferente tá ok. Tem um monte de gente diferente por aí que continua vivendo e tá ótimo, e a gente tá ótimo, e tá tudo bem. E mesmo que a gente não esteja, que a gente tá passando por uma fase ruim, existem pessoas que também estão aqui e também podem estar passando por fases ruins, e a gente se entende. E a nossa vivência é válida. Nós somos pessoas que têm voz e estão sendo cada vez mais reconhecidas para falar abertamente sobre isso. E é isso por hoje, tribo. Eu sei que o episódio foi longo, eu acho que talvez ele tenha sido meio chato, ele foi meio técnico, mas eu realmente, de coração, espero que vocês tenham gostado. E eu espero que vocês possam, talvez, usar essa informação como um aprendizado, porque agora tem muita coisa mudando ao nosso redor. E é bom, mudanças podem ser muito boas, às vezes. E eu sei que depois desses últimos anos, qualquer coisa que traga esperança, que seja uma mudança positiva, é sempre válido falar. Então é isso, me falem nas redes sociais o que vocês acharam do episódio, se vocês gostam, sei lá, mais do CID, mais do DSM, o que vocês preferem, ou se você não tem preferência, se nem conhecia nenhum dos dois até agora e você descobriu com esse episódio. Enfim, me sigam em @tributadh, tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu geralmente estou mais no Twitter, porque Twitter é a melhor rede, eu posso responder para você e a gente debate com outras pessoas sobre isso. Enfim. E também para episódios do TDAH Explica continuarem todo mês, você pode ser um TDAH Hyper. Vá lá em apoia.se/tributadh, apoia a gente e contribui com a Tribo TDAH. A partir de R$10 você já vira um TDAH Hyper, a partir de R$20 você já pode mandar perguntas pro TDAH Explica de tudo que você quis saber. Além de participar do nosso grupo secreto, incrível, cheio de gente, poder participar dos episódios, votar nos temas dos episódios regulares, enfim, tem um monte de coisa e a gente já tá chegando na próxima meta. E com mais metas vem mais episódios e mais coisas bem legais da tribo pra vocês. É isso aí, beijos da Tata e até o próximo episódio. Tchau! Muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos, incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers.
Gabriel Nunes, Tati Zila, Regiane Ribeiro, Michael Del Piero, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Daniel Jimenez, Luano dos Santos, Rafael Nascimento, Mareu, Daniel Rocha, Juliana Velma, Mari Mendes, Andréa Martins, Marina Pullen, Leonardo Loss, Aline Mia, Luiz Drummond, Lex MF, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Lúcia, David Freitas, Michel, Brunner Titonelli, Samuel Eduardo, Eduardo Santiago, Bruna Rodrigues, Leila Sassini, Alexandre Maia, Lucas, Mário Lúcio, Júnior Gomes, Nath Ribeiro, Telo Caetano, Alessandro Torres, João Queiroz, Giovana Lima, Alexandre Presuntinho, Matheus Ligabo, Abissai Santos, Aline Coelho, Gustavo Petri, Michael França, Juliana Costa, Val Armanelli, João Furtado, Raquel Benck, Van Luiz, Caio José, Isaac Newton, Paulo Alexandre, Júnior Silva, Ivan Francisco, Juliana Ávila, Maia Canal, Tainá Raveducci, Érica, Letícia Milek, Rafael Feitosa, Ana Márcia de Lima, Natália Sanches, Edson de Carvalho, Thomas Versiani, Laedson de Oliveira, Tabita Moreira, Ananda Krishna, Diego Quintino, Ana Carolina, Vitória, Sara Fernandes, Alu, Saulo Valori, Madu Silva, Roger Lima, Júlia Nagli, Ju, Matheus Braga, Marcos Carvalho, Rafael Barreto, Gabriele Varão, Alina Yumi, Michel Calor, Juliana Oliveira, Jason Silva, Narcisa, Regis Nazi, Anderson Caires, Nia Lulier, Beto, Jéssica Leme, Orlando Gomes, Mozart Sodré, Maia de Godoy, Tali, Felipe Horácio, Michele, Demi, Victor Troc, Felipe Rocha, Juliano, Melino Urquizaz, Bíblia, Ferboni, Roberta, Lucas Ferreira, Maria Reis, Ana Rodrigues, Graziela de Godoy, Renato Merino, Luiz Ferreira, Raquel Romani, Kel Bolansoli, Vitor Lemos, Giovana Primon, Lígia Weber, Marília Lemos, Joyce Regina, Keila, Angélica Castro, Ellen, Tieli, Angeli, Lucas, Sara, Marina, Rebeca Jatobá, Gabriela Monteiro, Arthur Cantarella, Gil Pedrosa, Bruna, Jéssica, Isabela Farias, Ana Carolina Jansen, Juliana Souza, Fábio Brunetti, Raquel Moraes, Juliana Cano, Júnior, Fernando Emílio, TH, Zaya, Mariana de Oliveira, Ramon Andrade, Roberto Guidoni, Caroline Duarte, Maria Eugênia Santelli, Rodrigo Nowak, Leandro Fistarol, Rafael Pinheiro, Paulo Augusto Gallenbeck, Marta Martins, Wilson Júnior, Caio Ivo, Melissa Posati, Marcel Vaz, André Rodrigues, Márcio Bueno, Francisco Neto, Vitor Cunha, Adriele Zata, Alfredo Neto, Alice Justo, Ana Carolina Quiqueto, Ana Clara Souto, Ana Paula Morim, Anastácia Vaz, André Patrick, Arthur Ciapina, Arthur Diniz, Betina Ribeiro, Bia Castro, Birida Nunes, Carlos Eduardo Cruz, Carolina Lima, Caroline Dantas, Christian Bazo, Daniela Gomes, Danilo Barros, Devaneio Zeu, Eric Mendes, Hernan Lima, Fabiana Santiago, Guilherme Semensato, Gustavo Nemeth, Gustavo Túlio, Hélio Louro, Ian Vitor, Ingrid Giacomelli, Jamile Monique, Jéssica Carvalho, Karina Teixeira, Kelly Bortoli, Kelly Silva, Laís Branco, Laura Frexia, Laine, Lenito Ribeiro, Léo, Luana Carneiro, Luciana Souto, Luísa Ribeiro, Luiz Damasceno, Márcio Ferreira, Marco Prevotti, Marco Túlio, Marina Granado, Matheus Marino, Milad QAR, Nath, Nix, Paula Pagan, Poli Valamiel, Rafael Mendes, Rafa Viana, Ramon Costa, Richard Van Basser, Shirley Gonçalves, Thalys Sanderi, Tibério Dantas, Vanessa Hack, Vitor Badolato, Vitor Andrzejewski, Vivi Lemes, Wellington Ribeiro, Paloma Ribeiro, Eduardo Rodrigues, Luiz Ramos, Rubens Alencar, Grace Fernandes, Júlia Salles, Pedro Henrique Moreira, Cássio Plácido, Leandro Botássio, Rafael Patriota, Luan Lima, Silvia Costa, Leonardo Cume, Elida Antunes, Vanessa Mebos, Jonathan Pierre, Robinson Alves, Paulo Nascimento, Gabriel Cardoso, Kleber Barbosa, Guilherme Casseri, Fábio Miranda, Bianca Colares, Rodrigo Azevedo, Domi Douglas, Wagner Sabado, Dus, Gabi, Pedro Gato, Gabriel Capchac, Bruna Souza, Thiago Augusto, Poliana Moraes, Kleber Moschini, Pedro Amparo, Karina Coutinho, Cleiton Sasaki, Carol Machado, Natália Andrade, Eliane Moraes, Erlon Carvalho, Wellington Júnior, Rodrigo Rabelo, Juliana Cavalcante, Amauri, Ana Cláudia Espíndola, Otávio Ferreira, Marilda, Júlia Castrup, Mar, Rafael Matos, Ellen Pinheiro, Wellington Malk, Juliano Constantino, Rosana Amaral, Van Benício, Arael Alves.